Show de bola. Pessoal, gravação iniciada. Já são 19h35. Pessoal, quem puder, por gentileza, chamar aí os alunos lá nos grupos não oficiais, no grupo do WhatsApp, no Discord também, né? Quem ainda tem acesso ao Discord, tá? Se tem grupos de Discord não oficial também, chamem todo mundo. Se tem grupos em outras plataformas também, chama todo mundo, porque embora a aula seja de engenharia de requisitos, ela está disponível para todos os alunos assistirem, tá? Inclusive das turmas do segundo ano. Então vocês podem ficar à vontade de assistir aqui e participar ao vivo com a professora Josislaine. João, deixa eu só dar os recadinhos aqui para o pessoal e eu já passo a palavra para você perguntar, tá bom? Pessoal, para quem chegou agora, então, muito boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula, aliás, ao nosso segundo seminário ao vivo de engenharia de requisitos, né? A nossa querida professora convidada aqui, a professora Josislaine, já está conosco. Já eu passo a palavra a ela também. Pessoal, recadinhos rápidos para vocês aqui relacionado aí às provas, tá? Primeiro, a semana de prova finaliza hoje, né? Dia 18. Acho que vocês têm até as 23h59 para realizar as provas. Quem já fez, tá tudo certo. Se tirou uma boa nota, fechou aí, fechou a semana de prova. Quem não fez ainda tem até as 23h59. E quem fez e tirou uma nota inferior a 6, já está aberto o período de solicitação das provas de segunda chamada, tá bom? Então, por gentileza, quem não fez a prova, aliás, quem não fez, vai lá e faça a prova, e quem fez e tirou uma nota não satisfatória, pode solicitar a prova de segunda chamada via requerimento, lembrando também que tem aí um custo simbólico de R$50 por prova. Beleza, pessoal? Então, salvo engano, engenharia de software, padrões de projeto, se eu não estou enganado, tem mais uma outra disciplina também. Beleza? Pessoal, além disso, nós temos aí a disciplina de matemática lógica e computacional, tá? Pessoal, tinha uma aula disponível lá para vocês, mas infelizmente nós tiramos essa aula. A professora que estava vinculada a essa disciplina, a professora conteudista, ela acabou desistindo da produção do material, tá? E aí nós contratamos a professora Josislaine, né, para produzir esse material para nós. Então, a professora conteudista, a professora titular da disciplina de matemática lógica e computacional é a professora Josislaine Costa, que está aqui presente conosco. Nos próximos dias, assim que a professora Josislaine produzir as primeiras aulas para vocês, eu disponibilizo, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês terão acesso ainda a essa disciplina. Beleza? Deixa eu passar a palavra aqui ao João. João, quer perguntar alguma coisa antes de nós iniciarmos a aula? Boa noite, professor. Boa noite, galera. É porque apareceu aqui para mim um aviso no sistema que hoje tem aula de análise e programação de sistema orientado a objetos. Tem sim. Uhum. Mas no sistema, assim, nas aulas, assim, quando você vai, clica na sala de aula, não tem, assim, as aulas prontas. Material. Entendi, João. Na realidade, as gravações das aulas ao vivo desse mês não foram disponibilizadas ainda, tá, pessoal? Eu estou me organizando aqui, tá faltando um pouquinho de tempo para eu poder parar e enviar essas aulas, porque tem que enviar as aulas para o YouTube, aí o YouTube renderiza, depois de uma meia hora ele disponibiliza e a gente vincula lá para vocês. Ainda essa semana eu vou disponibilizar todas as aulas que estão pendentes para vocês, tá? Então segura um pouquinho, que depois a gravação fica disponível, beleza? Tá. Então quer dizer que essas aulas, essa engenharia e análise de programação é para, por exemplo, o primeiro período? Vamos lá. As aulas da professora Josislaine é de engenharia de requisitos. Tá? Ela está disponível para todo mundo, porque é um seminário ao vivo, não tem vínculo com a disciplina. Mas ela está associado à semana ao período da disciplina, que no caso é um mês da disciplina de engenharia de requisitos. Tá? Então as aulas ao vivo da professora Josislaine serão vinculadas para vocês lá na disciplina de engenharia de requisitos, mas todo mundo pode assistir. Em relação às aulas de análise e programação de sistemas orientados a objetos, essa aula tem a ver com as disciplinas de programação orientada a objetos e análise orientada a objetos do segundo ano. Mas todo mundo pode assistir, tá? Por quê? Porque o seminário ao vivo não tem necessariamente um vínculo direto com a disciplina. Então não foi liberado, por exemplo, para mim que começou agora, não foi liberado ainda, né? Só vai liberar depois. Isso. A disciplina em si, nós só vamos cobrar que você assista ao conteúdo das aulas gravadas e realize a prova
lá na frente, assim que você chegar no segundo ano, tá bom? Mas pode assistir as aulas ao vivo, não tem problema nenhum, porque o conteúdo ali é mais tranquilo, né? Mais para que vocês aprendam os princípios da orientação a objetos, beleza? Show de bola, professor. Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Moisés, daqui a pouco eu respondo sua pergunta. Daqui a pouco eu respondo sua pergunta sobre GitHub. Deixa eu passar a palavra aqui. Pessoal, antes de mais nada, nossa aula de programação e análise de sistemas orientados a objetos acontecerá a partir das 20 horas e 40 minutos, tá bom? Então, tem um link aí enviado para todo mundo via Unimestre. A gente vai ter a nossa aula de orientação a objetos daqui a pouco. Cumprimento a professora Josiane aqui. Professora Josiane, muito boa noite. Obrigado pela presença. Professora, fique à vontade, a aula é da senhora. Obrigada, professora Alex. Boa noite a todos. É um prazer. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professora. É um prazer dar início ao nosso segundo seminário da disciplina de Engenharia de Requisitos. Então, após a primeira etapa, da semana passada, do nosso aprendizado, estamos prontos para aprofundar ainda mais na importância de mapear e entender as necessidades dos usuários e stakeholders. Nós falamos um pouquinho também na aula passada, que são essenciais para o desenvolvimento de sistema de alta qualidade. Então, neste seminário, vamos continuar a explorar as ferramentas, técnicas e práticas que tornam a engenharia de requisitos uma parte fundamental do ciclo de vida e de desenvolvimento de software. Espero que todos aproveitem essa oportunidade para esclarecer dúvidas, compartilhar ideias e, principalmente, expandir seus conhecimentos sobre esse tema tão crucial para o sucesso de qualquer projeto de software. Agradeço pela participação de todos e desejo uma ótima noite de aprendizados. Vamos aproveitar ao máximo este seminário. Vou compartilhar minha tela agora com vocês, só um pouquinho. Acho que não está aparecendo ainda não, né? Professora, ainda não está compartilhando. Tá. Ainda não? Agora sim, professora, está carregando aqui para nós. Deu certo. Então, vamos lá. Certo? Então, hoje nós vamos falar sobre diagrama de casos de uso. Então, os objetivos desta aula, O que veremos? Introduzir o conceito de diagrama de casos de uso, explicar os principais elementos do diagrama de casos de uso, que são os atores, casos de uso, os relacionamentos, apresentar como o diagrama é utilizado no desenvolvimento de sistemas e vamos entender um pouquinho dos diagramas. Vamos tentar fazer aí um diagrama de caso de uso simples aí numa ferramenta. Então, hoje vamos explorar como entender a necessidade de um software e como representar essas necessidades visualmente, porque isso é essencial para garantir que o produto final atenda às expectativas dos usuários. Então, definição. O que é um diagrama de casos de uso? Então, após a identificação dos requisitos, é preciso especificá-los. Os requisitos nós vimos na semana passada, como identificar esses requisitos, Como fazer lá a entrevista para conseguir esses requisitos.
Então, após a identificação, nós precisamos especificá-los. Então, uma técnica comumente utilizada, né, para esse tipo de especificação dos requisitos é a modelagem de casos de uso, ou, em inglês, use cases. Então, o diagrama de casos de uso é uma ferramenta utilizada na modelagem de sistema orientados a objeto. Ela serve para representar de forma visual as interações entre usuários ou outros sistemas, e também o sistema em desenvolvimento. Então, são as ações ou funcionalidades que o sistema deve realizar. Funções do sistema representado por ovais, tá? Fórmulas ovais. Tem como característica: podem ser consultados por qualquer stakeholder. O foco é o problema e não a solução computacional. Permite registrar de fato o que o sistema deve fazer, independente da abordagem de desenvolvimento, tá? Pode ser descrito com diversos níveis de detalhamento. Vantagens, né? O modelo de caso de uso é de fácil compreensão pelo cliente e pelos membros da equipe de desenvolvimento. Um caso de uso bem escrito é fácil de ler. Pode ser a base de discussão entre as partes interessadas para construir esse diagrama de caso de uso. Pode ser validado pelo cliente. Permite definir o escopo do sistema e pode ser um meio de acompanhar o progresso do projeto. Então, o diagrama de caso de uso, ele facilita a comunicação entre o cliente e o usuário final e a equipe de desenvolvimento. Ajuda a entender sobre as necessidades e requisitos do sistema. Descreve funcionalidades ou serviços que o sistema oferece aos seus usuários ou atores. Vocês vão entender o que é um ator daqui a pouco, tá? Mostra que quem interage com o sistema e como ele se comporta em resposta a essas interações. Então, um exemplo para facilitar. Como é um sistema de um banco online? Os atores. Vou colocar aqui, ó. Sistema de um caixa eletrônico. Então, temos aí os atores, que é o cliente e o funcionário, tá? Cliente e funcionário. Esses dois aqui são os atores. Muitos chamam de bonequinhos, né? O caixa eletrônico também pode ser um tipo de ator. Sistema bancário também pode ser outro tipo de ator, tá? Esses atores vai depender da ação, tá? Ou do que o sistema deve realizar. Então, num diagrama, pode ter vários atores, tá? Aqui, como exemplo, para vocês, coloquei somente 2, porque pelas ações que eles devem realizar. Aqui eu coloquei que o cliente, qual que é a ação que o cliente pode realizar? Consulta de saldo, solicita extrato, realiza depósito e realiza um saque. O funcionário, ele recolhe o depósito e pode abastecer o dinheiro. Claro que tem várias ações, só que, como eu coloquei aqui, um diagrama simples de um caixa eletrônico, aqui para a gente começar. Casos de uso: ver saldo, transferir dinheiro, pagar contas. Então, vamos lá. Elementos do diagrama. Quais são esses elementos aí? Atores, né? O que esses atores fazem? Eles são entidades externas ao sistema, como usuários ou outros sistemas, que eles interagem com o sistema em desenvolvimento, tá? Exemplos de alguns outros atores aí: usuário, administrador,
Pode haver também o sistema externo. Eles representam as funcionalidades, tá? Ou ações que o sistema oferece aos seus usuários. No caso, esses são os casos de uso. Exemplo, cadastrar usuário, efetuar login, realizar compra. Outro elemento importante do diagrama de caso de uso, sistema. O sistema que estamos falando ou os sistemas que estamos construindo, o sistema que estamos modelando, tá? Então, em diagramas, ele é geralmente representado como um retângulo, que delimita o caso de uso. Aí nós temos outro elemento, que é a associação. São as linhas que conectam os atores aos casos de uso. Então, essas associações mostram a interação entre eles. Temos outros aqui, extensão e a inclusão, ou include e extend. O que eles fazem? O include é o relacionamento obrigatório, o extend é o relacionamento opcional. Então, o relacionamento obrigatório entre dois casos de uso. Um caso de uso inclui a execução do outro. E quando ele é opcional, ocorre onde um caso de uso pode ser estendido por outro, mas não é obrigatório. Então, um ator, tá? Ele representa pessoas ou outros sistemas que interagem com os outros sistemas. Eles são usuários ou sistemas representados por um bonequinho, que é esse que está aqui. O nome dele, na realidade, é Stickman, tá? Mas muitos falam bonequinhos ou boneco, tá? Que ficou mais conhecidos aí. Eles contêm o nome abaixo da figura, como no exemplo aqui, ó, funcionário e aqui do sistema. Pode ser também em forma de retângulo de classe, tá? Com o estereótipo actor, igual tá aqui, ó, actor. Então, podemos representar os atores dessas duas formas. Se for os stickmen, bonequinhos, o nome aqui abaixo. Se for através desse retângulo, se usa desta forma aqui, ó. Então, os elementos, né, de um diagrama de caso de uso, como exemplo. No sistema bancário, o cliente é um ator. Ator não é o mesmo que usuário, tá? Um ator, ele representa um papel exercido por um ou vários usuários, ou mesmo por um sistema externo. Eles também podem desempenhar mais de uma ação do sistema. Casos de uso, né? Ou em inglês, use cases, são as ações ou funcionalidades que o sistema deve realizar. São funções do sistema representado por ovais. Então, por exemplo, no caso de uso do sistema bancário que a gente está usando como exemplo. Então, seria o quê? Transferir dinheiro é um caso de uso. No caso de um caixa eletrônico, os atores poderiam ser cliente e banco. Porque o banco seria a interação do cliente com o banco. Sistema, ou em inglês, system, o sistema que estamos modelando. Então, em diagrama, ele é geralmente representado por um retângulo que delimita os casos de uso. O outro elemento aqui são as associações, que são as linhas que conectam os atores aos casos de uso, tá? Mostrando qual é a interação entre eles. Elementos, aqui, ó, outro elemento, extensão e a inclusão.
include relacionamento obrigatório entre dois casos de uso. Um caso de uso, ele inclui a execução do outro. O extend, ele pode, mas não é obrigatório. Os tipos de relacionamentos entre os casos de uso podem ter associação, a generalização, a inclusão e a extensão. Então, o que você quer dizer associação? É uma linha reta que liga o ator ao caso de uso que ele pode executar. A generalização é quando há um ator ou um caso de uso que herda o comportamento de outro. Inclusão é quando um caso inclui obrigatoriamente o outro. E a extensão é quando um caso ele estende o comportamento a outro. Passos para criar um diagrama de casos de uso. Identificar os atores. Como que se identifica esses atores? Quem irá interagir com o sistema? Pense em todos os utilizadores ou sistemas que terão contato direto. Aí você faz a pergunta: quem vai usar o sistema? Por exemplo, em um sistema de compras online, quem pode ser os atores desse sistema? O cliente, que vai fazer a compra, o administrador, que vai administrar ali o aplicativo, e sistema de pagamento. Claro, tem vários outros aí, tá? Outros atores aí. Segundo passo aí, identifique os casos de uso. Como vamos identificar? Quais são as principais funcionalidades que o sistema deve ter? Uma pergunta que você pode fazer para você. Quais as funcionalidades que o sistema precisa oferecer? Então, para o cliente, os casos de uso podem ser buscar produto, efetuar pagamento, adicionar o produto ao carrinho. Outro passo, terceiro aí, estabelecer as relações. Conectar os atores ao caso de uso com linhas. Então, por exemplo, o cliente vai interagir com o caso do uso de buscar produto. Então, você vai ligar o ator aí do cliente com o caso de uso buscar produto. O quarto passo aí, define com extensões e inclusões. Então, se houver casos em que são sempre executados juntos, ou não, você vai adicionar os relacionamentos de include ou extend. Vai depender do que é obrigatório e o que não é obrigatório. E, por final, você vai desenhar o diagrama. Então, você vai começar colocando os bonecos, né, os bonequinhos, os atores, e os casos de uso no diagrama, usando os relacionamentos apropriados. Você vai utilizar as ferramentas. Eu não sei qual que é a ferramenta, se vocês já fizeram, porque eu sei que vocês têm aula gravada aí, né? Então, não sei se vocês já assistiram a aula e já usaram alguma ferramenta, porque aqui eu vou indicar alguns para vocês. Eu gosto de usar o Lucidchart, tá? Mas tem o Draw e o... Mas vocês podem fazer também no papel, tá? Nada impede de você usar caneta e papel e desenhar seu diagrama com os atores, com os casos de uso, com as associações corretas. Aqui, um modelinho de sistema de biblioteca, tá? Um exemplo. Vamos fazer um exercício bem... Aí, vocês vão pensar, eu vou questionar vocês vão pensando aí, se fosse para vocês desenvolver um diagrama de caso de uso referente ao sistema bibliotecário.
Primeiro, você ia fazer o quê? Identificar os atores. Então, quais são os atores que você iria colocar? Eu coloquei aluno e pedilivro. Pense aí, você no sistema que você usa da biblioteca, ou da biblioteca agora online, ou algum sistema bibliotecário que você já utilizou. Tinha mais do que esses dois atores? Você já consegue imaginar aí. Os casos de uso. Quais eram os casos de uso, né, que tem? Fazer login, ver tarefas, reservar livro, pagar multa. Aí você pode pensar, pagar multa é um caso de uso ou é um ator? Bibliotecário. Também pode ser um ator. Outro aí para a gente fazer aí na cabeça aí, sobre o sistema de reserva de restaurante. Quais são os atores que poderemos utilizar? Ó, o cliente faz a reserva, né? Porque se é um restaurante com reservas, então o cliente vai fazer reserva. Ele vai visualizar o menu. Gerente confirma reservas. Nesses aqui, quais são os atores? Quais são os casos de usos? Qual é o tipo de relacionamento? Qual ator vai se relacionar com qual caso de uso? Eu coloquei aqui cliente, fazer reserva, consultar menu, confirmar reserva e gerente. Outro exemplo aí, aplicação de pedidos de comida. Como poderia ser? O usuário faz pedido, o usuário vai consultar o status do pedido, entregador atualiza status de entrega. Pessoal, claro que tem vários outros casos de uso, né? Que pode ser colocado aqui. Eu coloquei alguns só para instigar aí a imaginação de vocês. Claro que antes de o usuário fazer pedido, ele tem que escolher o pedido dele, né? Eu não falei isso. Eu só já fui direto para o usuário faz pedido. Ó, como que eu coloquei aqui? Usuário faz pedido, consulta status, entregador atualiza status. Simples esse diagrama de caso de uso. Tá? Claro que faltou muitos outros casos de uso aqui, mas aí é com a imaginação de vocês. Alguém quer comentar aí sobre um desses 3 exemplos aí? Como que faria? Alguém quer comentar aí? Ninguém imaginou nada de um diagrama aí? Como poderia ser feito? Bora, galera. Cadê o povo do requisito aí? Professor, eu tenho tanto diagrama na minha cabeça aqui do dia a dia que não consigo exemplificar nenhum agora. Mas eu tenho um caderninho aqui para anotar os fluxos, geralmente, quando eu tô meio perdido no Draw.io ali, eu boto no caderno que pelo menos eu consigo visualizar sem problema. Não, então, imagina lá, vamos fazer esse último aqui, do usuário faz pedidos aqui, pedido de comida. Eu coloquei poucas coisas aqui, isso daqui dá para vocês aumentar bastante. Dá para aumentar o fluxo. E aí também dá para fazer, tem que ter as atribuições ali, o que linka cada coisa, o que chama o quê. Vamos começar lá. Quem seriam os atores? Pelo menos 2 atores e 3 casos de uso. Vamos lá. Pelo menos 2 atores e 3 casos de uso. O usuário e o atendente como atores. Isso. 2 atores. Muito bem. O caso de uso, então. 3 exemplos. Criar pedido, pagamento do pedido. Uma coisa, até cancelamento do pedido também seria um caso de uso também. A confirmação do pedido também seria um caso de uso, professor? Sim.
Teria também. Tanto o cancelamento quanto a confirmação. Porque quando a gente faz um pedido, a gente fica lá esperando eles confirmar. É que os casos de uso é qualquer coisa que o sistema tenha que fazer, né? Independente se qualquer ação do sistema que o usuário possa agir é um caso de uso. Sim, isso mesmo. E tem que ser bem definido. Tudo o que o sistema faz é um caso de uso, então tem que ser colocado. Então, vamos supor que esquecemos de colocar aí a confirmação do pedido. Tá? Vamos supor que esquecemos. Mas o cliente vai lá, vai fazer o pedido de um... Gente, estou com fome. Vou falar de uma pizza, tá? Faz pedido de uma pizza de chocolate. Só que não tem o chocolate para fazer a pizza. Eles não vão confirmar esse pedido, eles vão ter que cancelar. Mas o sistema não faz isso, não tem essa opção de confirmação ou de cancelamento. Então, se tem o chocolate, né, vai fazer a pizza lá de chocolate. Mas se não tem, vai ter de cancelar, porque não tem como fazer o pedido se não tem produto. Mas boa noite, professor. Pode ter outra opção também. Oi? Não, boa noite, eu acabei de chegar aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Letícia, você levantou a mão? Pode ir. A opção ali, se não tem o chocolate, a de alterar o sabor, né? Sim, é isso mesmo que eu ia falar, porque o que pode fazer? Pode cancelar se não tem o produto e pode confirmar se tem, tá? Mas se não tem, e o sistema também pode oferecer outra opção para o cliente trocar o produto. Então, seria três opções. Agora, se a gente não coloca essas opções aqui no diagrama, então algo vai ficar faltando ali na prática, na hora da execução. Professora Joslane, eu tô com o Visual Paradigma aqui, quer elaborar junto com o pessoal para a gente... Vamos lá. O que a senhora acha? Vamos lá. Isso que o pessoal usa o paradigma? Eu utilizo particularmente aqui, professor, eu utilizo o Visual Paradigma, mas tem a galera que usa o Astar aí, né? O Astar na versão Community. Eu não sei se tem a versão Community ainda, pessoal, do Astar. O que vocês acham? Eu acho que ainda tem. Mas a galera usa o Astar, o Lucidchart o pessoal usa bastante, né? Vamos fazer com o Visual Paradigma. Pessoal, não muda nada, tá? Vou compartilhar aqui. Professora, quer apresentar mais alguma coisa antes de dizer? O que a senhora acha? Sim, eu queria deixar mais alguns exemplos aqui, que esses aqui coloquei como exemplo simples para a gente dar um up, tá? Mas vamos ver aqui um exemplo, Alex. Sim. De um mais elaborado, pode ser? Pode ser sim, professora, pode ser sim. Porque daí a gente consegue fazer eles participarem mais. Eles estão Exatamente. Aí. O que você acha de um diagrama de e-commerce? E aí, galera? Eu acho muito interessante, muito interessante. Vamos fazer deste, então? Bora, vamos compartilhar a tela aqui, ó. Agora é a hora, hein? Agora... Vou parar de compartilhar aqui, professor, peraí. Minha tela. Pessoal, tá vendo minha tela aí? Tá sim, senhor. Tá aparecendo. Maria, hoje o meu Bluetooth aqui tá chamando minha Alexa o tempo todo. Pera lá que deixa eu só desabilitar aqui. Ver se voltou. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Alto e claro. Agora sim, agora eu ouço também. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Quem pode ser os atores? O comprador e o dono da loja. Não, eu não entendi. Você entendeu, professor Alex? Professora,
pelo que eu entendi, o comprador e o proprietário da loja, ou o dono da loja. Pode ser, no caso, cliente ou administrador? Então, vamos lá. Cliente e o administrador. Legal. Qual outro ator aí que vocês... Vamos colocar pelo menos mais um ator aí? Sim, pessoa que cuida do estoque, por exemplo. O estoquista, o almoxarife. Isso. Estoquista. Isso. Legal. Não teria um vendedor também, não? Vendedor? E aí, prof? Mas no caso, esse vendedor não já seria esse administrador também, né? No caso, o cliente chegaria até ele para poder solicitar o que ele quer. Isso, porque é o e-commerce, né? Então não vamos colocar um vendedor, não. A não ser que esse e-commerce, o proprietário ali, queira que tenha um vendedor. Proprietário. Aqui continua administrador, pessoal? E aí, prof? Continua ADM? Eu acho que fica ADM, o administrador ali, que ele que vai administrar ali, né, o sistema. Olha só, a gente poderia acrescentar também um sistema externo, que eu falei de sistema externo, eu não sei se ficou claro para vocês o que seria esse sistema externo. Neste exemplo aqui, a gente poderia usar como sistema externo o sistema de pagamento, que seria um serviço externo que processa os pagamentos. Vamos colocar o PagSeguro aqui, professora, o que a senhora acha? Muito bom. Beleza. E aí, pessoal, alguém enxerga mais algum usuário? Esse usuário estoquista não seria melhor, tipo, a entrega, no caso? Tipo, transportadora, não seria mais lógico, não? Transportadora. E aí? Eu acho que depende do tamanho da empresa nesse caso. Porque se tu vai ter um estoquista que vai chamar o transporte, por exemplo, ele que vai separar para o transportador levar, né? Seria mais um ator, no caso. Aí o João acho que entendeu bem. Pessoal, isso vai depender do sistema e do tamanho do sistema para definir aí quem são os atores, tá? Porque se a gente está começando, vamos supor que nós estamos criando o nosso e-commerce. Eu vou fazer tudo, tá? Mas eu estou criando lá, vocês estão criando aí, vamos supor, vocês se juntem aí, 5, 10 aí, alunos aí vão criar um e-commerce. Aí já vai ter outros atores, porque a empresa vai ser um pouco maior. Tá? Então, vai depender do tipo de empresa e do tamanho da empresa para definir aí quantos e quais são os atores. Porque se, por exemplo, eu vou vender somente um tipo de produto. Então, no meu caso, eu não vou precisar de um estoquista, porque eu e mais um já consegue dar conta. Agora, no caso, a equipe de vocês aí, 10, que vão montar esse aplicativo aí. Vocês vão vender, vamos colocar aí 5 tipos de produtos. É bom ter um estoquista, porque vai ter vários produtos e ter alguém ali para tomar conta. Então, tudo vai depender do tamanho e do tipo do sistema. Mas o que você acha? Aí vou deixar com vocês, alunos aí. O que vocês acham interessante? É bom a gente ouvir a opinião de todos para ir discutindo, né, professora Alex? Exatamente, pessoal. Pessoal, aqui, a professora Josilane está trazendo uma ideia bastante interessante, que é o princípio da abstração, né? Você levar em consideração quais são os atores relevantes para determinados processos, né? Determinados casos de uso que você vai imaginar. Imagine só a seguinte situação. A empresa não tem e-commerce nenhum, o dono não sabe o que é e-commerce, o dono nunca viu um computador na frente dele, o dono não sabe, o dono simplesmente falou, cara, eu estou perdendo venda porque eu não faço venda pela internet.
E aí você chega lá e para falar para ele, olha, de maneira bem resumida, eu vou explicar para você quais são as ações de um e-commerce. E aí nós imaginamos os atores. Vocês imaginaram os atores aqui juntamente com a professora Josislaine. Nós pensamos no cliente, é óbvio, né? Se a minha loja vai vender para um cliente. Vocês também pensaram no administrador. Bom, o administrador, ele é relevante? Pelo que a professora Josislaine entendeu, parece ser relevante, e vocês também entenderam que é relevante também. O estoquista, imagina só, pessoal, um processo complexo de expedição precisa ser dito nesse momento? Vocês estão explicando num primeiro momento, numa primeira visão, o que o e-commerce vai fazer. Agora, o dia que for detalhar alguma coisa do estoque muito específico, olha, como que o estoque vai realizar o processo de expedição. Aí, talvez o ator estoquista seria relevante. Se o caso de uso aqui em questão fosse, né, o expedição de pedidos. Mas aqui, pessoal, a visão é visão geral do e-commerce. Então, aqui é a visão geral do e-commerce, pessoal. Talvez o usuário estoquista não seria muito relevante nessa situação. Alguém falou de transportador, professor? Eu estou enganado? Falaram sim. E aí, pessoal? Talvez o transportador não seria importante? Espera aí, num primeiro momento o cliente compra de mim, eu tenho que enviar o pedido do meu cliente, só que o meu cliente precisa receber esse pedido através de um transportador, não é? Então, acho que talvez no primeiro momento, e a professora Josislaine trouxe aqui uma coisa muito importante, o pagamento, né? O sistema de pagamento. Tá? Então, ela trouxe um agente externo. Eu não quero desenvolver os pagamentos internos da minha API, então, na minha aplicação. Então, eu vou chamar um agente externo, um software externo, que é o PagSeguro, tá? Então, dá para a gente colocar aqui, ó, transportador. Seriam os 3 atores principais dentro do sistema, os atores mais relevantes. Agora é com a senhora, professora. Vamos colocar os casos de uso? Vamos. Eu acho que esses atores aí, por enquanto, tá bom. Então, vamos definir agora os casos de uso para cada ator. Então, vamos começar lá pelo cliente. Quais seriam os casos de uso para o cliente? Cadastro. Cadastro do quê? Do cliente. No e-commerce, acho que não precisa. Vocês acham que precisa cadastrar um cliente? Depende se tu quer perder o fluxo ou não. Tipo, tu pode perder o fluxo, depende do fluxo que tu quer seguir, né? Porque se tu cadastrar um cliente, às vezes, e tu só quer que ele pague e receba em casa, tu quebra, né? Mas para você acessar alguma conta, a gente precisa, né, de ter um cadastro minimamente ali? Fazer a compra, endereço... Então, seria um realizar cadastro, né, na plataforma? Isso. Agora precisa também... Pode falar, Alessandra. Desculpa, te cortei. Imagina. Precisa também do cadastro de produto, né? Cadastro de produto. Calma lá. Vamos pensar. A professora pediu para a gente falar do cliente. O que o cliente pode fazer, pessoal? Alguém falou aí cadastro de usuário. Só deixa eu perguntar para vocês. Essa aqui é a forma correta de nós escrevermos um caso de uso, pessoal? Isso que eu ia perguntar, professor. Muito bem. Seria endereço, telefone... Não, calma lá, pessoal. Professora Josislaine, faz a pergunta certa para o pessoal. Pessoal, casos de uso. Qual é a forma correta da gente cadastrar? O que o cliente faz? O cliente vai realizar cadastro. Pense assim, casos de uso, a gente geralmente, tá, começa com o verbo, tá? Então, poderia ser cadastrar o cliente, mas vamos colocar lá, realizar cadastro. Qual que é um caso de uso que o cliente faz? Realizar cadastro. É o cadastro dele, tá? Aí sim, tem alguém que falou aí, cadastrar endereço, nome, telefone. Aí dentro do realizar cadastro, sim, aí vai ter essas opções, tá? Mas caso de uso, a gente vai abranger todos. Realizar
cadastro. Só depois a gente vai especificar quais serão os dados deste cadastro. Ficou claro? Sim, senhora. Vamos lá. Tá. Então, um caso de uso. Qual é o outro caso de uso? Qual é a outra ação? Por que verbo? Porque o cliente vai realizar uma ação. Qual que é a outra ação que o cliente pode realizar nesse sistema de e-commerce? Adicionar item no carrinho. Muito bem. Adicionar ao carrinho. Qual outro? Buscar produto? Localizar, fazer a busca. Buscar produto, muito bem. Buscar produto, adicionar ao carrinho. Favoritar produto. Como? Favoritar o produto. Pode ser também. O login, ele fica separado do realizar cadastro, né? O realizar login? Não, porque é o mesmo, né? Porque para ele fazer o login, ele tem que ter realizado o cadastro. Então, eu já realizei o cadastro. Então, na próxima vez que eu for acessar, eu vou realizar o login. Certo. Outra opção? Vamos, mais dois exemplos aí de caso de uso. Claro que se a gente pode ficar aqui falando vários. Pagamento? Realizar pagamento. Pagamento? Isso. Pagamento o quê? Como que a gente faz aí? Realizar pagamento. Confirmar pagamento, efetuar pagamento. Mais um. Opções de pagamento. Escolher o método de pagamento. É isso aí, é exatamente isso aí. Tá, esses aí vai vir dentro do pagamento, porque na hora que a gente fez a compra, nós vamos finalizar, a gente vai efetuar o pagamento. Depois da ação de efetuar o pagamento, que a gente vai escolher a forma do pagamento. Filtrar produto? Como? Filtrar produtos? Filtrar já entra aí no buscar o produto, né? É a forma que eu tô vendo, porque filtrar... Professora Joslaine, tá faltando um caso de uso que é o mais importante que o cliente faz no e-commerce. Seria confirmar o endereço, o pedido, alguma coisa. Não, nós não terminamos ainda de comprar. É porque adiciona o carrinho, aí eu dou tipo uma analisada se realmente é aquilo que eu quero e depois eu... Galera, mas como é que se chama essa ação de colocar no carrinho, efetuar o pagamento? O que o cliente está fazendo? Finalizar a compra. Isso é uma etapa de um processo, finalizar compra. Mas finalizar compra, adicionar no carrinho, realizar pagamento, parece que tem uma grande ação que ele está fazendo aí no e-commerce. O que é? O fluxo de comprar. compra. Pô, ele está comprando, ele está fazendo o pedido, né? Vamos lá, então. Vou colocar aqui, realizar pedido. Isso. Poderia também visualizar histórico de compra, né? Porque quando a gente compra, coloca um carrinho lá, a gente quer ver o que tem, qual que é o valor, porque eu sou daquelas que vou colocando tudo no carrinho. Depois, na hora de finalizar, eu preciso visualizar o que tem lá, né? Porque senão... Era isso que eu estava tentando dizer em relação a confirmar o pedido, seria isso. Era como se fosse tipo um checklist para saber se realmente é aquilo que eu quero, para não ter prejuízo no final. Beleza. Vou colocar como realizar checkout, tá, professora? Tudo bem. Vamos lá. Acho que casos de uso aí do cliente, acho que tá bom, né? Tá bom, bom. Depois a gente vai fazer as ligações. Vamos lá. Professora, a senhora quer se resumir somente ao cliente ou a gente vai partir para o administrador? Depois, num outro momento, a gente faz as ligações, a gente pode retornar isso aqui na próxima aula? Vamos fazer todos os casos de uso para ficar claro para eles, professora Alex. O que você acha? Eu acho que é bom. Vamos lá. Administrador. Quais são os casos de uso que o administrador pode realizar? Visualizar o estoque dos produtos. Cadastrar produto. Confirmar pedido. Confirmar pedidos, né? Ou gerenciar os
pedidos, gerenciar os produtos, cadastrar o produto. Mais um? Confirmar pagamento, Confirmar pagamento? O que a senhora acha, professora? porque após confirmar o pedido, a pessoa vai aí realizar a compra e confirmar o pagamento. Então, realizar compra, depois confirmar pagamento. A pergunta que eu faço, Patrícia, é o seguinte: essa situação de confirmar o pagamento não seria de responsabilidade de um agente externo automatizado? Sim, com certeza, né? Uhum. Porque se a pessoa. Mas tem um detalhe: se a pessoa faz um pagamento usando um cartão, tudo bem, mas e se a pessoa resolve fazer um boleto? Aí o próprio sisteminha tem que ter algum dispositivo que emita um boleto, para a pessoa depois ir para um agente externo e fazer o pagamento do boleto. Faz sentido. Beleza. Professor, só uma dúvida. Nesse caso, esses atores, eles é como se eles fossem tudo que vai acontecer antes de, como a Patrícia falou, de realizar o pagamento. É como se fosse o sistema. Então, assim, eu só posso realizar o pagamento depois que tudo isso acontecer, só em questão de segundos. Seria isso? Tá. Então, eu concordo com... Calma aí, André. Peraí, deixa eu entender, para que a professora Josislaine possa entender também. O cliente faria o pedido e realizaria o pagamento. E essa checagem da confirmação do pagamento deveria ser feita em segundos? Essa seria a sua pergunta? Porque no caso é como o senhor falou, o pagamento só pode ser feito quando chegar aqui, no caso, no PagSeguro. Não é o cliente que vai fazer, assim, tipo, a confirmação do pagamento. Ele tem que saber se o produto tem na loja ou não. Seria isso? Ou o meu raciocínio está errado? Eu acho que são etapas, são atribuições diferentes, para agentes diferentes, né, professora? Isso mesmo. Essa parte de verificação do estoque é de responsabilidade do sistema geral. Então, o sistema vai ter uma rotina que a gente não está mapeando por uma questão de abstração aqui. Lembre-se, pessoal, a gente está analisando o sistema muito superficialmente, tá? Uma visão muito generalista que a gente pode depois esmiuçar com mais detalhes. Mas a verificação do estoque é de um outro agente que não está mencionado aqui. Poderia ser do próprio sistema, né? Um sistema, uma parte, uma rotina do sistema que faz a checagem do estoque daquele determinado produto. Então, seria um agente automatizado. Poderia ser, né? Poderia ser. Ficou claro, André, a resposta? Entendi. É porque às vezes eu confundo, professor. Como a professora falou, que a gente não pode ver isso como o ator como o cliente. É certo. Diferente, né? Às vezes a gente acaba confundindo isso, mas entendi. É porque para mim tudo é novo, mas vai dar certo. Claro. Calma lá que já vai ficar mais claro ainda para você. Professora, fica à vontade. Pessoal, vocês acham que tem mais um caso de uso aí? Podemos passar para o outro? A única coisa que talvez o administrador pode fazer é verificar os pedidos feitos, né? Verificar pedidos, porque daí ele vai ter que embalar e coisar, tem que fazer o resto, né? Cadastra produtos, gerencia o estoque e verifica os pedidos que foram feitos, não sei lá, na data de hoje para poder enviar depois, né? Então, mas isso daí já não está ali no gerenciar produtos ali? É que está cadastrar e gerenciar estoque, né? Então, cadastra o produto, vê se o produto tem estoque e aí verifica se os pedidos feitos, né, para enviar e embalar. Porque daí, no caso, como a gente tirou estoquista, né? Talvez fosse numa empresa maior que fizesse isso. Cadastrar produto. Professor Alex, aumenta um pouquinho mais que eu estou conseguindo. Ô, professora, me perdoa. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Obrigada. Gerenciar estoque, cadastrar produto. Acho que pode ser gerenciar produtos. Gerenciar os produtos, né, que foi... Seria o gerenciar produtos ou pedidos, professora? Fiquei na dúvida. Eu falei mais no sentido de pedidos mesmo. Né? Já foi cadastrar produtos, isso, gerenciar pedido, muito bem. Beleza. Mais algum, pessoal? Acho que tá bom já, né? Acho que tá bom, né? Tá ótimo. Agora, vamos para o transportador. Eu vou deixar vocês falarem aí. Transportador, o que vocês acham? Qual é a ação, né? Qual é o caso de uso que o transportador realiza? Ele realiza a possibilidade da pessoa acompanhar o pedido. Coletar o pedido.
Coletar o pedido? Coletar o pedido. Coletar. Entregar o pedido. Entregar pedido. Eu vou colocar aqui, coletar pedido. Entregar pedido. Confirmar a entrega. Confirmar a entrega? Peraí, mas a confirmação da entrega é de responsabilidade do cliente ou do transportador? Seria do cliente, né? Não sei. Quando eu compro as coisas do AliExpress, confirma sozinho, professora. O que a senhora acha? Oi? Quem que falou aí? Acho que seria os dois. Os dois. Tá, vamos colocar aqui. Tem e-commerce que adiciona essas duas camadas, né? Confirmar o pedido. Confirmar a entrega, professora. Tá. Confirmar a entrega. Eu acho que talvez conferir o pedido na hora da coleta também pode ser uma ação, né? Conferir o pedido, legal. Na hora da... Eu não sei se entraria dentro do fazer a coleta, porque ele vai precisar fazer uma conferência do que ele está retirando, para ter certeza de que está correto, né? Mas conferir o pedido seria uma ação que a gente faz dentro do sistema? Sim, costuma ser. Dentro do sistema. Costuma ser. Mas seria papel da transportadora ou do cliente conferir o pedido? Então, no processo de transporte, você costuma... Essa etapa se chama romaneio, né? Você manda... Aliás, perdão, pessoal, me confundi aqui. Esse processo chama expedição de produtos. Na expedição, você manda isso para uma determinada área e o estoquista, junto com o transportador, confere via tela do computador qual é o item que ele está vendo e qual é o item que ele está contando. Então, sim, seria o conferir pedido ou conferir o estoque dos produtos que o transportador... Porque a partir do momento que o transportador recolhe aquele pedido para entregar, é de responsabilidade dele a quantidade que está saindo da empresa. Então, se faltou alguma coisa e o cliente reclama, é o transportador quem tem que cobrir. Porque no caso tem um conferente, não é isso? Perdão, Cassiano, não entendi. Tem um conferente antes do... Tem o conferente. Do transportador. Exatamente. No processo de expedição tem um conferente. Não sei, vocês querem manter o conferente aqui, o conferir pedido? Acho que de responsabilidade do transportador também conferir o pedido, tá, pessoal? A gente pode deixar o agente aqui também. Mais algum, pessoal? Mais algum caso de uso aqui? Compartilhar o rastreio com o cliente. Compartilhar o rastreio. Professora? Oi. Compartilhar o rastreio? Compartilhar o rastreio. Quem que vocês acham que deve fazer isso? A transportadora? É a própria transportadora. Normalmente é o administrador, eu acho. É externo, né, ao sistema. A gente recebe Entendi. Não entendi a última coisa que você falou ao sistema. Eu acho que foi eu. Eu disse que normalmente o rastreio é externo ao sistema. A gente recebe um link para poder acompanhar da própria transportadora. Sim. Mas, assim, em alguns casos fica dentro do sistema, né? Mas também não é necessariamente. Então, poderia ser também... a gente poderia colocar aqui... Informar status... Do transporte? Passou lá em Cajamar, aí depois passou lá em São Paulo. Em São Paulo veio para Londrina, em Londrina veio para Maringá. Seria o status do pedido? Desculpa, o status da entrega? O que vocês acham? Do rastreio. Status do rastreio, né? Do rastreio. Beleza, legal. Mais algum? Acho que é isso que já tá bom, né? Legal. Professora, só faltou um agente, então, para nós. Só. A senhora quer definir as ações dele? Quer que o pessoal define? O que a senhora acha? Vamos deixar o pessoal definir aí. Vamos. Bora, galera. Forma de pagamento? Mas o que com a forma de pagamento, Jorge? Do pedido do cliente. Mas qual que é a ação relacionada à forma de pagamento? O que seria isso? Eu já não sei. Gerenciar pagamentos? Escolher. Gerenciar.
A forma de pagamento que ele está falando, será que seria, tipo, se vai ser cartão, se vai ser boleto, seria isso? Escolher forma de pagamento. Sim, seria isso, né, o que eu falei. Tá, galera, vamos entender, peraí, vamos entender o seguinte. Eu fui lá e desenvolvi um e-commerce. Estou escrevendo aqui o e-commerce em .NET, parará, etc. Não quero colocar a baixa dos pagamentos diretamente no meu sistema, e eu vou lá e contrato o PagSeguro do UOL para fazer essa integração para mim. Então, a API quando o cliente clica lá em realizar pagamento, é como se ele fosse direcionado para uma outra página uma página do PagSeguro, para que o PagSeguro fizesse ali para mim toda a baixa do pagamento, certo? E aí, o que o PagSeguro precisa fazer dentro do meu sistema para saber que o pedido foi pago? Obter os dados do pagamento? Não entendi, Henrique. Ele vai precisar obter os dados do pagamento? Obter os dados do pagamento? E aí, professora, faz sentido? Obter os dados? Professor, eu integrei a API deles esses dias. É bem... Oi? Eu fiz a integração com a API deles esses dias. É muito bom. É ótimo a documentação deles. Mas eles fazem a gerência. Na real, a gente envia os dados do pedido para eles e eles fazem o resto. E Entendi. Ficam no final só, é o fluxo, né? Entendi. Então seria mais ou menos o que o Rodrigo falou ali no chat, João. Alguém colocou no chat aqui. Validar. O Gustavo também colocou, né, professora? Checar ou validar o pagamento. Seria isso? Basicamente o que eles fazem. Checar, efetuar pagamento. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o efetuar recebimento ou pagamento. E alguém falou ali do checar pagamento. Opa, coloquei uma foto. Checar pagamento. E Jane colocou aqui no chat também efetuar pagamento. Dar pagamento. Imaginem só, pessoal, o que o PagSeguro precisa fazer em relação ao meu sistema para que o meu sistema saiba que está pago. Fui lá, direcionei para o PagSeguro. O PagSeguro recebeu o pagamento, baixou no cartão. O que o PagSeguro tem que fazer para que eu possa dar prosseguimento no pedido? Notificar. A Grigiane colocou aqui no chat confirmar. Confirmar, exatamente. Alguém falou notificar ali também, né? Confirmar ou notificar. Notificar, isso aí. Opa, vou colocar aqui, ó. Vou colocar para mim o notificar faz mais sentido. Então vamos lá, notificar pagamento. Porque isso ele vai fazer dentro do sistema, né? A API me devolvendo uma ação. Mais alguma coisa, pessoal? O que vocês acham? Imagina só, o que a API precisa fazer dentro do meu sistema para saber, porque a responsabilidade do pagamento é do PagSeguro, mas ela tem responsabilidade de me devolver informações, ela tem a responsabilidade de efetuar o recebimento, de validar esse pagamento e devolver para o meu sistema, porque o que a gente está pensando aqui é uma ação dentro do sistema, eu só não estou achando o elemento aqui que eu queria, né? Eu queria um retângulo, né? Aqui, ó. Exatamente. Tudo isso aqui, pessoal, está acontecendo, ó. Dá para colocar lá para trás? Enviar para trás, acho que dá, hein? Order, send to backward. Eu queria order. Aqui. Ué, não foi, não? Send to back. Aí. Tudo isso aqui, pessoal, está acontecendo dentro do meu sistema, né? São ações dentro do meu sistema. Professor Alex, e por quem ficaria a responsabilidade? Seria do administrador sobre a nota fiscal? Emissão da nota fiscal. E aí, professora, de quem seria a responsabilidade da emissão da nota? Aí, nesse nosso caso aqui, seria do administrador. Neste caso aqui. Beleza, então, opa, emitir nota fiscal. Beleza. Professora, estamos nos aproximando do fim da aula. A gente pode retomar, se a senhora quiser, esse conteúdo, mas devolvo a palavra à senhora para que a senhora possa finalizar aqui com o pessoal, possa tirar as dúvidas também. Então, a gente continua fazendo as relações na próxima aula, professor Alex? Pode ser, professora. Eu acho que... E aí, pessoal, o que vocês acham? Querem continuar com a UML, pelo menos na próxima aula? Ou vocês querem ver um conteúdo novo da professora Josislaine?
Professor, eu por mim ficaria a noite toda falando, né? Tá muito interessante a aula, mas como eu já passou, né? Ficaria no quê, André? Não consegui entender. Nossa, hoje eu tô, acho que cega, surda, tá? Não, talvez seja meu ódio mesmo, professora. Eu por mim ficaria a noite toda falando, muito interessante. Eu nunca tinha, porque assim, eu nunca tinha visto, né? Achei bacana. E quando você coloca ali, quando você começa a ver na prática como funciona, parece que fica mais clara a ideia. Tá. Quem mais quer opinar aí? Alguém quer opinar? Pessoal, a professora Josilene traria um outro conteúdo na próxima aula, tá? Mas ela pode trazer na última, só que aí, como a parte da UML é um assunto extremamente importante, inclusive na próxima aula, pessoal, a gente ainda vai continuar falando de UML, né, na aula de análise orientada a objetos, então fica a critério de vocês. Vocês querem ver uma votação bem rápida aqui? Quem quer continuar o UML com a professora Josilene na aula que vem? Dá um joinha aqui para mim. Opa, bastante gente, hein, professora? O pessoal gosta. Pessoal, agora quem quer ver outro conteúdo com a professora Josilene na próxima aula? Salvo engano, a professora traria alguma coisa ali sobre contagem de pontos por função, né, professora? Seria alguma coisa assim? Isso, seria um novo assunto aí. Um novo assunto. Patrícia quer ver um novo assunto. Professor Alex, não, na verdade, assim, para mim, que já vem assim numa caminhada há algum tempo, né? Para mim tá tranquilo, mas assim, acredito que para muitas pessoas que tá começando assim agora, seria interessante fazer pelo menos no início da aula, uma revisãozinha, né? Claro, claro. Acho que a professora Josilene consegue trazer depois um conteúdo sobre a revisão. Acho que o professor autor dessa disciplina é o professor Tiago, né? Não sei se ele vai conseguir ministrar a revisão, mas deixa a revisão de prova para depois, tá, Patrícia? Deixa a revisão de prova para o fim do período, beleza? Beleza. Professora, então é com a senhora. Acho que a gente pode continuar. Fica a critério da senhora continuar o conteúdo na próxima aula. Me disponibilizo para gerar o diagrama para a senhora aqui no computador. Tá. A gente pode fazer também... eu vou tentar lá, porque seria... né, eu iria falar sobre... Deixa eu ver, regra de negócio e... contagem de pontos. Mas o que eu posso fazer então, professor? Não sei. A gente pode conversar depois, mas 20, 30 minutos a gente continua aqui e depois o restante eu ia para outro assunto. Perfeito, professora. Fica a critério da senhora. Dá para partir daí para regras de negócio fácil, não dá? Dá para já linkar direto o ML com as regras, né? O que precisa para cada coisa. Só que daí em 30 minutos aí vai ser complicado passar, no caso, na mesma aula, passar os 3 assuntos. Vou ver o que eu consigo aqui, gente. Nem que eu tenho que dar uma corridinha, assim, bem... Tranquilo. Pessoal, então, beleza. Vou encerrar aqui, que eu sei que vocês têm aula agora, eu também tenho aula agora também, tenho outra aula. Sim. Eu agradeço a presença, a participação de vocês, tá? Eu parei a aula ali e falei, vou colocar isso para trabalhar aqui junto comigo, porque eu gosto disso, a interação de vocês, a participação, porque eu acho que isso fica mais claro para vocês, do que só eu falando, eu poderia colocar os exemplos aqui, mas vocês fazendo junto, vocês falando, eu acho que fica bem mais claro para vocês o entendimento. Tá? Eu gosto da participação de vocês também, porque senão fica cansativo, né? Eu só falando, e vocês aí só olhando, pode dar sono, né? Então, eu gosto de aula mais interativa, aula mais agitada, assim, vocês falando junto comigo, tá? Então, eu agradeço a participação, a presença de vocês, espero que vocês tenham aí clareado um pouquinho aí, tipo o André, que falou que não entendia, né, que não tinha visto, eu espero que já tenha dado uma clareada aí para ele, e outros aí também, tá? E agradeço muito, professor Alex, a sua ajuda, a sua colaboração aqui, e vou aceitar, sim, você continuar aí o nosso diagrama na próxima aula. Claro, professor. Eu que agradeço a confiança da senhora, para a gente poder passar esse conteúdo tão importante
para os nossos alunos. Pessoal, o link da próxima aula está disponível lá no Unimestre, tá? O meu computador está um pouquinho lento, eu não estou conseguindo sequer digitar aqui no chat, né? Não sei nem como eu estou falando aqui. Rodrigo, pode perguntar? Pode falar. Pessoal, esse negócio da internet aí, só um pouquinho, Rodrigo, eu acho que é geral, porque o meu também está bem lento. Tá péssimo. Bacana. Pode falar, Rodrigo. Não, é só comentar que os links do Unimestre, eles não estão trazendo para o Google Meet. Uhum. Não estão rodando dentro do site. Eu também não estava conseguindo entrar por causa disso. Ixi, pessoal, então peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui o link, eu vou pedir para todo mundo ir para lá. Mas eu acho que o problema... aí, eu acho, pô, Alex. Colocaram, né? Acho que o João Palágio colocou ali também. Eu peguei da notificação lá do Unimestre. Show de bola. Pessoal, então era isso. Todo mundo para a aula de programação orientada a objetos, tá? Pessoal, agradeço. Professora Joslaine, aula fantástica. Na semana que vem a gente continua esse conteúdo, tá? Obrigado mesmo pela participação. E é isso aí. Pessoal, a gente está um pouquinho atrasado com a nossa aula, mas qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida comigo ou com a professora Joslaine na semana que vem. Professora, a senhora se sinta à vontade para participar também da próxima aula, caso a senhora desejar, tá bom? O link da aula tá ali. Se a senhora quiser, eu mando até pelo WhatsApp aqui também. Gente, era isso. Vou finalizar a aula aqui. Obrigado mais uma vez, professor Joslaine. Pessoal, obrigado pela participação. Vejo vocês no outro link. Até mais, pessoal. Fui. Valeu, boa noite, boa noite.